Oi pessoal, tudo bem? Então vamos ver como é que vai ser a nossa semana, né? Então, essa semana agora que começa dia 12 de janeiro, né? A gente vem de um eclipse lunar, então a gente está numa lua cheia. Então toda vez que acontece um eclipse lunar, nós temos uma lua cheia, e toda vez que acontece um eclipse solar, nós temos uma lua nova. A gente tem essa semana muito forte a influência de Capricórnio, né? A gente vem falando isso já há um tempo, né? Apesar de a gente estar no mês de Capricórnio, a gente vem com configurações desde 2019 muito fortes no signo de Capricórnio. Então, o que nós temos essa semana? Nós temos o Sol, nós temos Ceres, Mercúrio, Saturno e Plutão, todos em conjunção em Capricórnio, né? Então, é uma semana com uma ênfase muito grande nesse signo, nesses sinais que o Capricórnio, que o Saturno, que é regente de Capricórnio, nos traz. O que isso quer dizer? Primeiro, uma das características de Saturno é a questão do julgamento, né? Então, é como se fosse um momento, uma semana realmente de avaliação, né? O que eu estou fazendo comigo, o que eu ando pensando, porque o nosso pensamento é a matéria-prima de tudo aquilo que nós vamos fazer na nossa vida, né? Tudo surge da mente, tudo surge do pensamento, depois vai se concretizando. Então, como é que são nossos pensamentos, como é que está a nossa comunicação, né? De que maneira estou me expressando. O Saturno também, o próprio Saturno está em Capricórnio, indicando assim que é um momento muito forte de testar nossas estruturas, aquilo que a gente construiu com o tempo. O Plutão ali trazendo à tona muito potencial, né? O lado positivo de Plutão em Capricórnio é essa questão de trazer potenciais à tona, mas também trazer aquilo que está desequilibrado à tona. Então muitas coisas vêm. Então, muitas pessoas se preocupam, muito Saturno, Capricórnio, mas é um momento muito bom para avaliação. Tem resultados muito positivos nisso também. A gente pode perceber o que a gente construiu de real, de verdadeiro, porque de ilusão, tá cheio, né? A gente vê muita informação, muitos acontecimentos que não são verdadeiros, muita fake news. Então, assim, é um momento muito real, muito concreto. Isso tem um lado positivo porque a gente pode ter certezas, né? E ninguém vai para frente sem certezas. Então, a gente tá passando por uma semana onde a gente deve usar muito da paciência, da tolerância, da autoavaliação, da avaliação do outro. A gente pode usar muito também a questão de a gente dar uma refletida em relação ao tempo, como é que a gente ocupa o nosso tempo, se nós estamos sendo sábios na maneira que usamos o tempo, né? Porque o tempo não é nosso escravo, né? O tempo é o fluxo da nossa vida. Então, a gente está acelerado muito em alguma coisa, a gente está devagar em outra coisa. Como é que o tempo está indo? Como é que a gente está usando esse tempo? A gente pode avaliar aquilo que a gente construiu até agora. E sem se olhar pessimista, né? Então a gente constrói muitas coisas, mas às vezes a nossa expectativa era outra. Mas é importante a construção, né? Ninguém começa a construir nada, nada é pronto. A gente começa a construir as coisas um passinho por vez, é um movimento por vez. Então, isso é real. Então, às vezes a gente tem algumas crenças de que tudo é fantástico, maravilhoso, de que as coisas acontecem de uma hora para outra. Não, as coisas levam tempo, as coisas verdadeiras levam tempo. Então, o que a gente construiu com o nosso tempo, né? O que a gente tem de alicerce, o que a gente tem de valor, o que a gente construiu, o que a gente superou. Então, às vezes a gente tem essa ideia um pouco negativa, né? De fazer uma avaliação, eu consegui isso, mas eu poderia ter conseguido mais. Isso aqui deu errado, isso aqui foi bom por um tempo e agora não é mais. Mas a gente poderia ver que isso tudo faz parte da nossa história e isso nos constrói como seres humanos, isso nos constrói como seres espirituais, né? Então, tudo que a gente fez na vida é importante sim, dar certo, dar errado é um detalhe, porque muitas vezes as coisas que dão certo, chega um momento que não são mais satisfatórias, nós queremos fazer outras coisas. E às vezes as coisas que deram errado, né, foram sinalizadores do que seria o melhor. Então esse julgamento de certo e errado também é um pouco, às vezes, é colocado de uma maneira errada. Então essa semana a gente pode se questionar muito. Onde é que eu estou colocando a minha energia? De que forma eu estou colocando a minha energia? O que eu construí de legal pra mim? O que eu fiz de sólido? O que eu fiz de verdadeiro? Porque a gente fez sim, sabe? Às vezes a gente está muito vinculado com expectativas dos outros, né? A gente acredita que os outros nos dizem o que é bom, o que é valioso, o que é importante. Não, o que é importante e valioso para cada um é para cada um.
E isso é que traz satisfação na vida, né? Eu vejo muitas pessoas insatisfeitas, angustiadas, né? Por quê? Porque na realidade elas seguiram todo um padrão de vida em função do que os outros falaram que era bom, o que a mídia dizia que era bom, o que o vizinho fez que era bom, e não parou para refletir no que realmente é bom para ela. Cada um tem a sua necessidade, cada um tem o seu caminho, né? Cada história é única, né? Então é importante avaliar isso, avaliar como estão os pensamentos, porque os pensamentos sim criam a nossa energia de futuro, eles que vão guiar nossas palavras, nossos movimentos, né? Pensamentos bons nos motivam, pensamentos ruins nos deprimem, né? Também é importante perceber, já que Plutão está em Capricórnio, o que eu tenho de potencial, o que eu tenho para fortalecer minha vida, o que eu tenho de criativo, onde que eu consigo fazer aquele pouquinho a mais, onde que eu tenho mais vitalidade, onde que eu tenho aquele meu poder, a minha força, né? Então a gente sempre tem um lugarzinho que é rico, muito rico internamente, que a gente pode aproveitar esses recursos. E onde é que você vai buscar os seus recursos, né? Em você, não no outro, né? O Saturno também em Capricórnio nos mostra assim, é importante sim ter estruturas sólidas, né? É importante perceber que nós fazemos coisas importantes, que nós conseguimos muitas coisas durante a vida, porque o que é válido, o que é verdadeiro, o que é importante demora para acontecer, né? O que acontece do dia para a noite se perde do dia para a noite. O que leva muito tempo para ser construído tem um valor, tem um significado. Então essa semana a gente pode ser testado. Mas não fiquem preocupados com esse testado. O testado é algo no sentido de que você é realmente coerente com aquilo que você diz, com aquilo que você faz, com aquilo que você quer. Então a gente vai passar por algumas situações onde a gente pode se sentir avaliado, né? Então, você sempre falou que gostava de verde. Aí daqui a pouco te dá um presente verde e tu pensa assim, não, mas eu sempre falei que eu gostei de verde, mas não gostei. Né? Eu gosto de acordar cedo, eu gosto de acordar tarde, eu gosto de trabalhar muito, eu não gosto de trabalhar. Então prestem atenção nos sinais que aparecem essa semana sobre essa questão da testagem. E essa testagem está a serviço do quê? Da verdade. Então o que realmente é verdadeiro daquilo que é presente na sua vida? Talvez você pegou meio que emprestado porque achou que era bom, mas não é seu, não é sua verdade. Então é bom no sentido de você compreender quais são as suas verdades, você perceber toda a construção que você fez na sua vida. O que tem de ruim? O que tem de ruim é o que a gente vai fazer com isso, né? Se você de repente se torna uma pessoa muito pessimista, se julga de uma maneira muito cruel, né? Então, eu poderia ter feito mais, eu deveria ter conquistado mais. Não, isso não quer dizer que você estaria feliz ou estaria realizado. Isso é um padrão externo, não é interno. Então a gente tem que se orgulhar sim do que a gente construiu, a gente tem que perceber que nós temos muito potencial interno, e a gente perde muito tempo olhando o mundo lá fora e não percebendo aquilo que a gente tem para continuar construindo nossa estrada. Então é uma semana onde a gente pode retomar algumas verdades, ter algumas certezas, trilhar um caminho mais sensato, mais real. Isso é muito bom, porque da realidade a gente só vai tirar coisa boa, e da ilusão a gente pode se frustrar. Certo? Então vamos o quê? Respeitar muito tempo essa semana, verificar o que a gente faz com ele, porque Saturno rege o tempo, como é que a gente está conduzindo a nossa energia, a nossa vida através das horas, dos dias, das semanas, dos anos, né? Em muitas culturas, o tempo é uma divindade, né? Então, eles cultuam o tempo, porque o tempo é a nossa história, né? É o que a gente fez da nossa vida, é o que a gente construiu, a gente é fruto do que a gente viveu até hoje, a gente é fruto do nosso tempo. Então vamos ver o que a gente está fazendo com o tempo, vamos silenciar um pouco e prestar atenção em nós, naquilo que nós temos como verdade, vamos prestar atenção nos sinais, no sentido de como é que a vida está me testando lá fora, e ela está me testando para quê? Para me mostrar realmente as minhas verdades, né? Não para me derrubar ou para dizer que eu sou ruim ou que eu não consegui, não, é para mostrar a minha verdade. Às vezes a minha verdade é diferente da dos outros e está tudo certo, porque é assim que eu vou ser feliz, certo? Então vamos ter paciência, tolerância, respirar fundo, meditar, né? Silenciar os pensamentos, prestar atenção no interior, respeitar o tempo, tornar o tempo nosso aliado e não nosso inimigo, nos tornarmos os nossos melhores amigos e não os nossos inimigos, né? E assim nós vamos ter uma semana bem legal. Então não tenham pressa, porque a impressão que vocês vão ter é que essa semana vai passar devagarinho, assim que o tempo, né, fica mais comprido, porque Saturno não tem pressa. Vamos fazer todas essas reflexões durante a semana, né? Porque assim a gente consegue aproveitar da melhor forma essa energia.
certo? Então eu peço para vocês, se vocês gostarem, dar uma curtidinha ali embaixo, se inscrevam no canal, tá? Porque toda semana, toda hora eu vou estar interagindo, qualquer evento eu trago alguma informação para vocês. Pode me seguir nas minhas redes também, no Dude Rios, no Face, no Insta, que eu sempre coloco alguma coisa, tá? Beijo, uma ótima semana, que todo mundo consiga realmente despertar para a sua verdade, para que a sua estrelinha interna, para aquela luz lá que a gente tem lá dentro, brilhe cada vez mais e consiga cada vez mais ser ela a condutora dos nossos caminhos, tá? Beijo!